Dilemas número 55, Luanda. Esse eu já fico pensando no design. Vê se vai ficar bonitinho. O 5 e o 5. Os cards. Ai, hoje tá mais leve? Que pergunta difícil. Tá mais leve do que a semana passada. Ufa. Tá mais leve do que a semana passada, mas engraçado que eu sinto que se correlaciona com o dilema da semana passada, assim como se relaciona com o da semana anterior, e se relaciona um pouco com o 52 Ou também, seja, e com o 34. todos e os também com dilemas 20, estão e também com conectados, 16, galera. E também desconecta com 16. Acabou, solta a vinheta. Desconecta também com... Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar. Um problema Que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas, podcast com Lua Barros. E Pedro Fonseca. Posso ir aqui? Assim, diretão? Rapaz, se não for assim, Bora. nem me chame, lá vou É eu. Valentina, Enzo, Vou- como é que é essa história Eu vou aí? contar tudo. É uma Valentina que começa assim, ó. Lua e Peu. Como uma dilema raiz, é óbvia a minha admiração por vocês. Ah, lindeza. Mais ainda por tudo que vocês movimentam, que terminou se tornando maior do que vocês. É legado que chama, né? E que legado lindo e significativo. Rapaz, isso é um jeito de começar um e-mail. Muito obrigado, Valentina. Muito obrigado. Não vim aqui para rasgar seda. Eu vim para desnudar um pouquinho da minha alma. Um ponto em comum na maioria dos dilemas nos apresentados até hoje é este aqui, ó. Cadê o Enzo na fila do pão? Cadê a voz de Enzo? Por que o tempo do movimento do Enzo é tão diferente do tempo da Valentina? Pois bem, minha chegada no mundo da maternidade foi uma surpresa. Bastante agradável, diga-se de passagem. Passado o susto inicial, entrei nesse papel com muita fluidez e desenvoltura, até minha segunda gestação, quando me vi gestando um Enzo. Ao abrir o resultado do exame de sexagem, meu mundo caiu. Aquela fluidez tornou-se rigidez. Senti o medo de invadir. Me senti absolutamente incapaz de educar um Enzo. Senti o peso da responsabilidade nas minhas costas. É claro que isso era derivado do peso das minhas interações com o sexo oposto, a começar pela relação com meu pai. Seria eu capaz de educar um Enzo sensível, cooperativo? Seria eu capaz de educar um Enzo bacana, humano? Na sequência me pego pensando, quanta expectativa eu estou colocando nesse Enzinho? Entendem o ciclo? Meu dilema é, a parentalidade voltada para um Enzo e uma Valentina é diferente? Como educar um Enzo que esteja em compasso com tudo o que discutimos, sem colocar nele o peso de ser o novo Adão do mundo? Sinto-me incapaz de maternar um Enzo. Será uma dor gostosa, tipo aquela quando saímos da inércia e passamos a nos exercitar, ouvir vocês discutindo o meu dilema. Ai, Valentina. Eu adoro esse teu suspiro, depois de ler o dilema. Eu confesso que eu não sei muito bem por onde começar a falar sobre isso que ela traz. Mas a primeira memória que me veio ouvindo foi a minha sensação me descobrindo grávida de Irene, minha segunda filha. Eu já era mãe de João. E João era exatamente o filho que eu sonhei em ter. Sim, mas por quê? Porque ele me permitiu ser mãe. Ele me abriu esse caminho. E ele é, né? Mas ele era um bebê, ele foi um bebê e ele era um menino muito legal. Sim. Eu tinha muito prazer de ser mãe dele, eu tinha muito orgulho de ser mãe dele. Ser mãe dele era muito fácil. Tudo ainda pode ser conjugado no presente, tá, gente? Mas como eu tô falando desse tempo, de 8 anos atrás, né? Era isso, assim, essa sensação de ser mãe daquele menino era muito sensacional. E pensando também aqui hoje, eu não tinha tantas informações sobre o mundo, sobre o feminismo, não tinha nada, eu não estava iniciada nesses paranauês, não, ainda não. Então, assim, era muito fácil ser mãe. Aliás, era fácil ser mãe, de uma maneira geral, não era fácil ser mãe de João, sabe? Era leve aquilo ali. Quando eu descubro que eu vou ser mãe de uma menina, meu mundo
ruiu. Eu lembro. E eu, naquela época, com aquela pouca informação que eu tinha, eu não conseguia elaborar o tanto que eu elaborei posteriormente, né, recentemente na terapia, no processo terapêutico, o que significava aquilo de fato. Mas, na época, o que significou foi, o que veio na minha cabeça foi, ser mãe de menina é muito chato. Menina é um negócio muito chato. Eu odeio cor-de-rosa, puta que pariu. Eu não vou saber ser mãe de menina. Então, pra mim, foi o oposto do que ela traz. E aí, essa minha falta de informação, na época, né? Eu já falei isso aqui anteriormente, mas assim, João foi uma cesárea eletiva, Irene foi outra cesárea eletiva. Eu era uma pessoa que eu navegava um mar de uma certa ignorância, sabe? Assim, era muito senso comum. Irene teve as orelhas furadas, por exemplo, que hoje eu acho uma violência contra a menina, né? Contra a recém-nascida. Assim, me impacta, né? Acho que a gente não pensa sobre esses pequenos símbolos. Eu não pensava sobre esses pequenos símbolos. Recentemente, no meu processo, nos meus mergulhos, nas minhas descobertas, eu acho que é mais do que descoberta, é um desvendar, sabe? É um acordar para a consciência do que significa ser mulher, ser homem, ser mãe, de todas as políticas que sustentam esses nossos papéis. E eu acho que tem o mesmo peso criar meninos e meninas. Se a gente observa essa nossa ação de educar, de criar, com a lente da responsabilidade. Então, hoje, mãe de 4 crianças, 2 meninos, 2 meninas, eu me vejo diante dos mesmos desafios, que não é falar sobre feminismo, machismo, patriarcado, não, é abrir espaço na cabeça dessas crianças para que elas pensem. Porque de verdade, eu faço muito pouco. Quando a Valentina se pergunta, né, serei eu capaz de educar um Enzo bacana, humano, um Enzo sensível, cooperativo? Eu acho muito maluco, assim, porque ela não vê o filho. Ela só se vê. Como se a criança ou o adulto fosse resultado dessa interação apenas. E não é. A criança é um indivíduo. Dual, assim como nós adultos. Sabe de onde eu vou puxar o meu fiozinho aqui da meada? De um exercício que você sabe que eu adoro fazer. Que é, toda vez que tem alguma situação dessa que fala sobre gênero, eu mudo. Então, eu vou fazer umas perguntas aqui, tá? Seria eu capaz de educar uma Valentina cooperativa? Seria eu capaz de educar uma Valentina humana, bacana? Quanta expectativa estou colocando nessa pequena Valentina? A parentalidade voltada para o Enzo e a Valentina é diferente? Ela pergunta. E eu venho desta pergunta. Quero puxar meu fio daqui. A mãe que traz esse dilema pra gente e que coloca tanta responsabilidade sobre si própria na condução da criação de um Enzinho, como ela fala, ela já tem uma Valentina, pelo que eu entendi, que é a primeira filha. Sim. Então ela tem 2 enormes chances de fazer com que esses assuntos sejam tratados e sejam percebidos fora da bolha da gente. Ela tem 2 oportunidades de, criando essas crianças de maneira equânime, elas percebam na prática o que é ser igual. Assim como a gente também tem, como você falou, 2 meninas e 2 meninos, o trabalho que a gente tem para um mundo que seja mais igual nesse sentido, o trabalho é igual que a gente tem com o João e Joaquim e com o Tereza e com a Irene. Igual. Mas como é que a gente amplia essa conversa se a gente tá, Peu, em 2020, fazendo fucking chá de revelação, meu amor? Alô, Alok! Não consigo entender a celebração do sexo de uma criança. Não consigo. Não consigo, me perdoe. Ah, não, é só um bolinho. Não. Não é. Não. Não é. Não. Eu não sei a diferença entre a Loki e a Damares. Desculpa. Se me botar os 2 na frente, eu não sei quem é um, quem é outro. Inclusive, eu achava que a Loki era louca, até ano passado, quando eu vi ele tocando no São João do Caruaru. Gente, desculpa esse parêntese meio mindfuck com vocês. Desculpa dividir isso assim, mas foi isso. Ele tocou no São João do Caruaru. Pois é, chá de revelação, as pessoas comemorando porque descobriram
naquele exame de sexagem, o que é que vai ser? Cara, eu vou te contar o que é que essa criança vai ser. Sabe o que essa criança vai ser? O que ela quiser. O que ela quiser. Sabe o que garante que ela vai usar rosa? Nada. Azul? Nada. Eu vou contar do meu filho mais novo, chama Joaquim o nome dele. Joaquim faz... A gente tá em pandemia há quantos anos já? 84. A gente tá há 84 anos aqui. Titanic afundou, Leonardo DiCaprio sobreviveu porque ele é clone, alô, nova era. Pois bem, Joaquim tá desde 12 de março, né? Que a gente tá em quarentena, 12 de março de 86. Eu não vi Joaquim usar uma cueca. Aboliu. Sabe por quê? Ele só usa calcinha das irmãs. Maiô, biquíni. E sabe o que a gente aqui tem a ver com isso? Ou qual o nosso processo de condução para que esse menino não se transforme num menino gay em 2028? Nada que a gente fizer. Ele vai escolher os passos dele com liberdade. E é muito lindo ver Joaquim transitando com tanta fluidez entre um universo que ele cria na cabeça dele, que eu e Pedro, a gente fica assim, muito impressionado. É uma diversão ser pai e mãe de Joaquim, vou falar pra vocês, porque assim, o mundo que essa criança vive é um mundo fantástico demais, e a gente não consegue entrar na cabeça dele pra ver esse mundo, então a gente fica assim de observador, maravilhado, porque ele sai da calcinha e veste a roupa do Homem-Aranha. E pega um escudo. E pega um escudo, e pega um Arco e graveto, e vive com arco e flecha, que são todos os cabides da casa, se transformam em arco e flecha. Então, assim, Joaquim me proporciona ver o mundo da possibilidade. E é sensacional ver o mundo da possibilidade. É lindo. No meio desse processo de Joaquim, ele é truculento pra caramba, ele é um brutamontes. Ele diz, eu vou matar você. E no meio desse processo ele diz, mãe, eu te amo. E vai dançar funk com as meninas lá fora. Joaquim, ele é o geminiano imaginativo, né? É visível. Você olha pra ele e vê os olhinhos dele pensando em todas as possibilidades. Mas é isso, assim, sabe, lembra no passado como era? Qual passado? Ontem. Ontem, no colégio marista que eu estudava, que as meninas usavam uma roupa e os meninos outras. E as meninas tinham que botar short por baixo da saia para não... Lembra desse Sim, tempo? Foi lembro. ontem. Foi ontem. Esse absurdo, sabe? Essa tentativa de continuidade desse sistema, desse modelo, ele não cabe há muitos séculos, na verdade, né? Aliás, talvez ele nunca tenha cabido. E a gente fica tentando ordenar isso de certa forma, e aí separar por gênero. Mas, Valentina, desculpa, a gente acabou se perdendo na Prússia. Vamos voltar aqui para o seu dilema. Eu resolvi puxar o fio da meada para essa sua pergunta, que é a parentalidade voltada para um Enzo e uma Valentina é diferente, porque eu queria muito defender um ponto de vista que é, eu particularmente creio que não. Elas não devem ser reproduções nossas, nem tentativas de serem reproduções nossas. Partindo desse princípio, aquilo que a sua Valentina vai escolher ser e aquilo que o seu Enzo vai escolher ser, óbvio que vai ter a influência dos seus gestos e atitudes, e disso você pode cuidar. A partir daí, vai ser pela maneira como eles enxergam o mundo ao redor, e que mundo é esse que eles enxergam. Daí a minha preocupação trazida na questão anterior, que era, a gente precisa furar a bolha que está muito confortável. E eu tava pensando, né, você foi dizendo, é igual, também acho que é igual, mas será que tem algumas nuances de diferenças? E aí eu lembrei do episódio passado, né, do Dilemas, que tratava da pedofilia, porque como mãe de menina, imediatamente eu relaciono os crimes de abuso que acontecem com meninas, né, com meninas, crianças. E isso não é verdade, porque os meninos, eles estão tão vulneráveis quanto as meninas. Então não é que meninas precisam ser mais protegidas que meninas, né? A gente precisa proteger nossas crianças, ponto final. As crianças. Então, nessa nuance da proteção, por exemplo, precisa ser igual. Inclusive, o nosso olhar para as demandas das meninas precisa ser igual para a demanda dos meninos. A nossa percepção sobre o afeto que a gente dá para as meninas precisa ser igual à percepção do afeto que a gente dá para os meninos. Sabe que Lívia Polichiso, nossa parceira na Rede Amparo, que fala lindamente sobre a amamentação, ela trouxe um dado que eu não sabia. O tempo de amamentação de meninas é diferente do tempo de amamentação de meninos. Olha isso. Porque desde sempre tem essa relação, esse estranhamento do menino mamando.
E óbvio que numa camada Olha. absolutamente inconsciente, né? Porque a gente não verbaliza isso, a gente não fala sobre isso. Mas no nosso inconsciente há essa percepção da diferença. E isso é muito cruel. Porque já cria um destino para esse menino. Caramba. Eu penso que, no fundo, todos nós, homens e mulheres, a gente está sofrendo há muito tempo de falta da gente mesmo. E eu acho que enquanto essas questões forem tratadas como questões diferentes, a gente está lascado. Porque nós, enquanto seres humanos, estamos cada um vivendo apenas papéis. O papel do homem, o papel da mulher. E isso distancia a gente de viver de forma autêntica, isso distancia a gente de sentir o que a gente precisa sentir, isso distancia a gente de ser vulnerável. No fundo, tá todo mundo na merda. Por que a gente continua pensando que é diferente? Por que a gente não baixa a guarda um pouquinho? Talvez porque a gente esteja vivendo uma era, porque o nome das eras só vem depois, né? A gente talvez esteja vivendo a era da encenação, em que a gente aparenta ser as coisas para ser aceito, a gente fala as coisas para ser aprovado, a gente inclusive age pensando em como é que as outras pessoas definem a gente. E as definições íntimas nossas particulares, elas não são regidas pelo olhar do outro. As definições dos nossos filhos, sejam eles Enzos ou Valentinas, não virá do nosso olhar de mãe e pai. Não virá. A gente não terá controle sobre isso. Tem uma outra coisa que me chama a atenção no e-mail da Valentina, que é essa... Como ela... Eu sei que ela é uma Valentina muito presente e conectada com os filhos, e tá ali, tá prestando atenção no que tá fazendo, né? E ainda assim, a gente carrega essa fantasia de que esse filho é um produto do meu trabalho, né? Tem um livro maravilhoso que é o Jardineiro e o Carpinteiro, a Alison Gopnik, acho que é isso o nome da autora, que ela fala, né, que a gente precisa ser mais jardineiro e menos carpinteiro, porque a gente tá o tempo todo querendo lixar esse pedacinho dessa madeira para ser aquele assento perfeito daquela cadeira. E tem que servir, e tem que ser confortável, e tem que ter uma função. Nasce para caber. Esse é o carpinteiro. Sim. Quando a gente é jardineiro, a gente planta, e a gente observa, e a gente rega, e a gente poda. Mas a planta, a semente, vai crescer sozinha, e vai expandir, e vai buscar o que é o sol, quanto de sol ela precisa, quanto de água que ela precisa, ela vai buscar. Isso tira esse peso que é, né, a felicidade do meu filho, ou o resultado. Se ele não for um homem bacana, é culpa minha. Tem aquela camisa, né? Com mãe feminista não cresço machista. Velho, eu acho essa camisa verdade não, gente. péssima. Desculpa, verdade, não. porque assim... Essa promessa é infundada. Não posso. Não pode prometer Eu isso de me jeito nenhum. comprometo com o meu feminismo. É Eu me lógico. comprometo com essa pauta. É O outro é o outro, ainda que seja meu filho. Não, isso aí não existe. Isso só serve pra camiseta, pra vender camiseta, essas frases. Chega, vamos também acabar com isso. Pra furar bolha é um jeito, é acabar com camiseta. Deixa só aquela que tem Ringo, George, John e Bruno Mars. Vê só, tem uma coisa que ela traz, por exemplo, essa coisa das responsabilidades. A gente tentar institucionalizar o que é ser humano. Cara, a gente ainda não percebeu que já falhou. É tudo alecrim dourado, né? Eu vou trazer uns exemplinhos aqui. Igreja. Só deu cagada colocar a religião como premissa para que um ser humano fosse bom, do bem, cidadão de bem. Independente das igrejas. Qualquer uma delas. Né? A religião como força de dominação. Deleta esse assunto, esquece. Vamos para outra premissa desse tipo. Quando a gente fala escola. Escola. Veja só, Valentina, você traz uma pergunta que é: como é que eu faço para fazer com que o meu ensino seja cooperativo? Por mais cooperativa que você seja, que você promova a ação de cooperação na sua casa,
Se o seu Enzo vai para uma escola que dá nota para ele, Acabou a escola a dá cooperação. nota, acabou a cooperação e criou um trauma na criança. Toda criança que é avaliada por nota em seus projetos, etc., ela carrega um trauma o resto da vida. Sabe o que é? É que ela acha o tempo todo que ela precisa ser melhor do que os outros. E ser melhor do que os outros é atribuído numa nota, no comportamento. O que são essas notas e comportamentos? São aquilo que as pessoas esperam dessa criança. E não o que essa criança é estimulada a ser, verdadeiramente. A escola é mais uma instituição falida, fadada ao insucesso. Não existe escola que põe nota. São todas as escolas? Não. Existe um número considerável de escolas que já observa isso. No Brasil, quase nenhuma. No mundo existe, mas a gente não está podendo pegar avião e ir para lá. Então, para nós, isso acabou. Escola que avalia. É isso. Como eu vou criar um Enzo cooperativo? Cara, o cara vai para um lugar que o tempo todo é regido pela competitividade. Isso, eu acho que isso serve não pra dizer assim, então foda-se a escola, vou tirar meu filho da escola. Não, é pra gente pensar. No tamanho de cada coisa. É pra gente refletir, é pra gente questionar, é pra gente desenvolver nosso senso crítico, é pra gente tirar certos pesos que a gente decide carregar, achando que só depende da gente. Não depende só da gente. A gente tá em sociedade e a gente tá o tempo inteiro. Eu sinto isso muito na escola, né? Acho que eu já falei aqui no episódio da escola. Eu sinto, a gente faz e a escola desfaz. Né? Então, assim, calma. Esse Enzo ser cooperativo, Valentina, é uma construção que vai depender também dele, das buscas dele. E que nisso nós, mães, pais, cuidadores, podemos ser fundamentais. Que é como é que a gente traz para o campo da conversa com as nossas crianças essa possibilidade deles não terem que atender às expectativas o tempo todo. Né? Hoje eu li uma carta... Principalmente as nossas, né? Principalmente as nossas. Mas hoje eu li uma carta... Por coincidência, antes da gente gravar esse dilema, eu recebi uma carta de uma Valentina amiga que a mãe dela escreveu para ela em 1999. E que em 1999 a mãe dela dizia algo do tipo, que você continue assim, sorridente, não era comportada a palavra, mas era sorridente, fazendo gentil e tal, porque nós, suas irmãs e seu pai estaremos aqui para te amar. Ou seja, gostamos de você assim. Gostamos de você assim, ou seja, amor condicional e condicionante, né? Gente, tô aqui pensando. Criança comportada, sabe esse termo? Bom, mas enfim, aí a gente volta para a educação, mas eu acho que a primeira coisa é essa observação de qual é o papel da gente. O papel da gente é fazer com que essas crianças, na verdade, enxerguem, já que a gente está falando sobre os papéis, a gente ser tão autêntico a ponto das crianças enxergarem na gente um exemplo de que elas sim podem escolher o que elas quiserem ser. Eu e Lu, a gente, em conversas recorrentes sobre o futuro dos filhos, quando a gente fica falando, né, das aptidões emocionais, das aptidões de inteligência, eu sempre falo um negócio para ela que sabe o que eu queria muito, desejaria muito? Que os 4 tivessem muito jogo de cintura. Porque aí eles escolhem por onde vão. Eles escolhem, sabe? O que fazer e tal. Entrar na universidade, qualquer um entra. Eu acho que esse dilema traz a gente para uma questão, Peu, que é assim, cara, ser pai e mãe hoje, ou cuidador, né, se você acompanha o crescimento de uma criança, é a gente ter a dimensão da nossa falta de controle e da nossa responsabilidade apenas com a gente mesmo, no sentido das nossas buscas, porque as crianças, elas não precisam de gente falando coisas para elas fazerem. Não. Elas precisam ver pessoas fazendo coisas que deixem esse pai e essa mãe felizes. Olha, diante disso que você traz, tem um negócio que eu queria aqui que é o seguinte. Hoje a gente tem, sabe o que sobre esse tema? Pergunta real de quem é Dilema Raiz. Caboge, solta a vinheta. Pergunta real de quem é Dilema Raiz. A gente dividiu o tema, não o dilema completo, mas o tema desse dilema dessa Valentina com o nosso grupo de Dilemas Raiz. Aquele grupo de quase 350 pessoas que está ali junto com a gente diariamente. E pediu para as pessoas mandarem questões. A primeira que chegou foi essa. Peu, uma pergunta. Como educar de uma forma humana e bacana, que é isso que a Valentina trouxe, quando um Enzinho de 4 anos tem convivência com primos da mesma idade, mas que recebem educação mais restritiva, limitadora das suas liberdades, mais autoritária?
Como evitar que isso contamine? Por que evitar que isso contamine? A gente fica tentando proteger nossos filhos do mundo. E isso não leva a gente a lugar nenhum, porque a gente não vai suprir todas essas necessidades. Então, assim, para essa criança ver, ter noção, dimensão que existem outras criações, outras relações, isso não anula o trabalho que é feito dentro dessa casa. Tá tudo certo, gente. As pessoas são mesmo diferentes. E vida que segue, reafirma todo dia dentro da sua casa os seus valores, as suas crenças, as suas escolhas de viver de forma autêntica, livre, responsável, feliz. Dá muito trabalho a gente cuidar da nossa vida. Querer cuidar da vida dos outros é um trabalho que ninguém dá conta. Então tá tudo bem. Tá tudo bem o primo, o tio diz assim que pintar unha é coisa de menina. Não vai pintar unha não. Tá tudo bem, isso é problema desse tio. Não é a realidade dessa criança. Eu acho que o discernimento é essa plantinha, que o adubo dela é aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente desacredita que existe. Sabe, o tio não pode pintar a unha e as coisas que a gente acredita, né? E as coisas que a gente olha e fala e se reconhece humano nas inúmeras possibilidades. Quando você respondeu, eu tomei um susto, porque eu fui no pensamento desse Enzo que trouxe essa pergunta, que é Dilema Raiz, pensando não na proteção que ele queria dar, mas pensando em como esses exemplos externos, que é isso que dialoga com o que a escola traz, com que, né, essa institucionalização. Mas a verdade é que basta a gente estar por perto para quando essa criança trouxer as perguntas que ele vai ter para fazer. Porque vai ter para fazer. Sim. Isso já é um papel maravilhoso da gente, né, como mãe, pai e cuidador, poder estimular esse senso crítico, adubar esse discernimento. Isso eu acho que é um belo papel para parentalidade. Sabe o que eu pensei? Na reafirmação desses valores dentro dessa casa, né? E essas crianças crescendo. Então, hoje, esses meninos que essa pergunta trouxe, né, tem 4 anos. Eles vão ter 14, muito em breve. Vocês vão piscar e esses meninos vão ter 14 anos. Em qual casa eles vão querer estar? Na companhia de qual pai e mãe eles vão querer estar, conversar, dialogar, trazer o amigo? A gente precisa se concentrar em ser esse pai e essa mãe. E não querer que todo mundo seja o pai e a mãe que a gente acha que a gente é. Não vai rolar isso. Não vai rolar. Puta, mas eu fico muito incomodado. Cuida do seu incômodo. A gente, como adulto, pode cuidar desses incômodos e, através daquilo, né, que são os nossos gestos, deixar claro para os nossos filhos e para as nossas filhas o que é que a gente percebe diante daquilo. E permitir que eles tenham esses pontos e contrapontos para que eles amadureçam, cresçam pensando sobre isso. Estimular senso crítico é tão bonito, né? Vou contar uma história que aconteceu recentemente. Joaquim, com essa história de vestir calcinha, né? Estavam na casa da avó e Irene chegou aqui em casa contando super brava que a avó tinha dito para Joaquim que calcinha é coisa de menina, que ele tinha que usar cueca. E ela disse assim, vó, Joaquim usa o que ele quiser. Então, assim... Olha, mãe. Tá tudo certo, você tá no gente. Dilemas, mãe. Tá tudo certo. A gente pode fazer outra vinheta também, que é mãe, você apareceu no Dilemas. Vamos fazer. Tem mais tem pergunta? Mais. Tem muita. Tem muita pergunta real de Dilema Raiz. Manda. Como a gente dividiu no grupo. Mais uma. Acabou, solta a vinheta, por favor. Pergunta real. De quem é Dilema Raiz? Tem uma Valentina que traz uma questão aqui que é: como nós, adultos, ainda em processo de reconstrução social, podemos ensinar esse Enzinho que, mesmo que pareça que ele está sendo educado de modo, aspas, diferente, esse novo modo de enxergar o mundo é a quebra necessária do ciclo que vivemos e nos trouxe no lugar onde estamos, aqui e agora. Como quebrar esse ciclo de machismo que vem de tempos ao longo da história da humanidade, sem que ele se sinta solitário e diferente? Vou contar uma coisa. Ele vai se sentir solitário e diferente. Eu já ouvi de João a seguinte pergunta, no meio de uma conversa super dura. Por que você quer que eu seja diferente? E o assunto era apenas celular, hein, gente?
Então, assim, eles vão se sentir inadequados e tá tudo bem se sentir inadequado, tá tudo bem se sentir solitário. A gente não tá se sentindo solitário nas nossas batalhas? Gente, essas crianças elas vão dar conta se a gente se propuser a oferecer estofo emocional. É difícil desbravar, tirar o mato dessa floresta aqui que se formou. Sim. Eles vão sentir? Vão sentir. E talvez não sintam, porque a verdade é que a gente não sabe como é que esse mundo vai estar daqui a 10 anos. Eu torço muito para que esteja um pouquinho melhor. E acredito que essa geração, ela vem mais corajosa do que a gente foi de se colocar, né? Então, eu acho que até no âmbito da sexualidade, eles estão se permitindo mais, eles estão desbravando mais, e eu acho que isso é positivo. Mas se eventualmente ficar difícil e doloroso, a gente vai estar lá. Eu sou muito racional, né? Eu acho. Não, mas é porque eu tenho vivido isso dentro de casa também, sabe? Assim, não adianta ficar esparramada, meu Deus, meu filho vai sofrer. Vai sofrer. Vai. É uma eterna partida que a gente só tem a última ficha, gente. Eita, Pedrinho voltou aí pra 84. Pedrinho 84, ali direta já, camiseta estampada. Ai, no fliperama. Tava ali no flipper, ó, última ficha. Tinha que matar o monstro, né? Rapaz, essa coisa do se sentir diferente, assim, cara, tô aqui pra conversar sobre isso, gente. Se quiserem. Você sobreviveu? Mais do que sobrevivi. É o que importa. Mais do que sobrevivi. Engraçado pensar que aquelas pessoas com quem eu convivia, né, nesse processo de construção nas escolas, olha que eu fui de uma escola daquelas desconstruidona no Recife até os 14 anos, e depois é que eu fui para uma escola bem careta. Mas em ambas, olhando para os personagens, hoje com o distanciamento do tempo, e também hoje vendo onde cada um está, eu percebo isso, eu percebo que havia, na verdade, era empurrar a goela abaixo a necessidade de que todo mundo pertencesse àquelas rodas, sabe? Então as crianças eram todas iguais. Escola que tem uniforme denota isso logo na entrada, na portaria, né? Padrão. Aí a mãe vai dizer assim, ah, não, Peu, mas eu adoro uniforme porque facilita a minha vida. Uhum. Eu não tenho nada pra falar pra essa mãe, nem pra nenhuma mãe de pet aqui nesse programa. Cara, facilita a vida o quê na máquina de lavar? É você mesma que bota na máquina de lavar? Vamos começar daí a conversinha? Não, e como isso diz sobre a nossa percepção sobre a criança, né? É mais fácil padronizar de fato. E aí o mundo quer isso. O mundo quer crianças que sejam absolutamente iguais para ter adultos como, olha aí ao seu redor. Olha aí, a nossa geração tem mais gente igualzinha, fazendo as mesmas coisas, repetindo os mesmos comportamentos, ou gente diferente. Tem muito menos gente diferente lutando para que isso aqui seja um lugar melhor. Quando aparece um diferente, ele é projetado, ele é alçado, ele, boa parte das vezes, ele é achincalhado por essa maioria que quer somente que as coisas continuem no mesmo lugar. Então é isso. A menina Greta, quando aparece, ela é um choque. Aí pronto, aí já mas ela é assim porque ela tem Asperger. Ela é assim porque não sei o que lá. Mas ela tá no barco, não sei o que. Não, velho. Ela tá ali porque, independente do pai e da mãe dela, independente, ela resolveu parar pra pensar. Ponto. E seu filho na fila do pão e sua filha na fila do pão, minha senhora? Que caminho você verdadeiramente deseja? Você deseja que ele seja marcado, como gado é marcado, e fique exatamente igual, naquele comboio dos iguais, e aí o primeiro que pula do precipício e outros milhares pulam? Ou você quer que ele seja aquele que estabelece um senso crítico diante do mundo e fala, então galera, não vou pular desse precipício aqui não, vou fazer outro caminho por aquele platô. Ó. E o único caminho, gente, pra gente conseguir pensar sobre essas questões todas é a gente cuidar das nossas dores. É a gente não querer transferir para filho as nossas carências, as nossas faltas, os nossos buracos. É a gente não querer que aquela criança carregue nossos sonhos. A gente não querer nada daquela criança. A gente simplesmente se disponibilizar a amar profundamente aquele que chega pra gente. E eu proponho também, além disso,
o lado exatamente oposto a esse, que é, além da gente cuidar das nossas dores, a gente tratar de resgatar nas nossas memórias quais foram os verdadeiros momentos em que a gente foi feliz na nossa infância. Tente lembrar se isso dizia alguma coisa sobre gênero, sobre essa construção social, ou se dizia a respeito, na verdade, à liberdade que você sentia diante de um momento. Nossa, amor, sabe o que me veio agora? Não sei, porque se eu soubesse o que você pensa, eu tava milionário, diga. Ô doido, né? Feito eu, amor. Então, não sei se é uma boa coisa que tá dentro da minha cabeça, não. Mas você falou isso, a primeira memória que veio na minha cabeça foi praia. Tem lugar mais livre? Ficar na praia, chegar na praia às 9 da manhã e sair 7 da noite, porque minha mãe era dessas, né? E ficava ali, almoçava na praia, jantava na praia, brincava na praia, e picolé, e camarão, e tudo. Camarão de bacia. Camarão de bacia. E é isso, assim, é a coisa mais... É a memória de felicidade na minha cabeça, é praia. Pois é. Qual foi o espaço de liberdade? Tentem fazer esse exercício. Eu não vou fazer aqui um processo de meditação agora não, viu? Eu não vou fazer um processo meditativo agora não, mas pensem nisso. Feche os olhinhos aí por 20 segundos e tente lembrar quais foram esses momentos que na sua infância você verdadeiramente se sentiu feliz. Se não tem a ver com liberdade, tem a ver com o quê? Me conta. A gente ser construído por prisão, sem barra, sem algema. Cara, a gente tá querendo enganar quem? Valentina, o seu Enzo, o que ele vai ser, não vai depender exclusivamente de você. Sabe? De quanto você cercar ele e para proteger desse mundo. É feito gente que mora em condomínio, prédio, Valentina, que sobe o muro, coloca uma cerca elétrica, coloca 6 porteiros, guaritas, câmeras, alarme, conexão com guarda, tipo milícia, guarda paga, que é policial em hora extra. Tá. No fundo, você acaba morando dentro da prisão. Não vamos construir prisão para essas crianças, Valentina. Você dizer, não, eu vou cercar ele aqui, porque aí ele vai ficar bem. Não, ele vai ver preso. A mesma coisa para sua filha, Valentina. Talvez o maior exemplo a ser dado seja um processo de relação humana entre vocês equânime. Entre esse triângulo aí. Você tem essas duas chances, uma menina e um menino. E se ele representa o seu masculino machucado, que você cuide dele, Valentina. Porque a gente reconhecer essa nossa força masculina de realização, de potência, é muito boa. A gente conseguir reconhecer o equilíbrio dessas duas forças dentro da gente é muito sensacional. É a nossa origem. A gente não precisa levar adiante nem os nossos femininos machucados, nem os nossos masculinos machucados. A gente precisa cuidar dessas duas forças que habitam a gente, porque aí a gente consegue olhar para os nossos filhos de forma equivalente também. Suposta pergunta do ouvinte. Solta a vinheta, Caboge. Quem sabe, talvez, suposta pergunta, se fosse uma vez, suposta pergunta do ouvinte. Hoje. Lua e Peu. Aí vocês estão fazendo essa construção aí, rapaz, faz até um sentido aqui, ó. Tô sentindo aqui. Eu não sou essa Valentina que mandou o dilema, não. Mas eu sou cuidador ou cuidador de criança, eu sou mãe ou pai de criança e tal. E tem um sentido aí que eu tô vendo pequenininho aqui batendo em mim e tal. Mas aquilo que vocês falaram, do ele vai ser diferente mesmo, tal. Mas eu não quero desejar esse sofrimento pro meu filho. Vocês falaram para eu cuidar das minhas dores, mas eu não quero desejar esse sofrimento pro meu filho, dele ser diferentão, ou dela ser diferentona. Isso ainda assim é minha dor, eu tô preocupado com a dor deles. Ajuda eu aí, Peu e Lua. Foi essa a pergunta. Eu conto ou você conta? Não, você conta. Pode contar. Fiz a pergunta, você conta. A gente precisa prestar atenção no tanto que a gente projeta nos nossos filhos. Quando a gente diz assim, mas eu tô pensando no sofrimento dele, mentira. Mentira. Você tá pensando no seu próprio sofrimento, nos seus incômodos, nos seus silenciamentos, na sua falta de coragem. Você não tá olhando pro seu filho. Porque isso não é fácil. É doloroso a gente conseguir olhar para o outro e ver o outro. A gente vê a gente.
A gente vê tudo que a gente carrega. E filho é uma coisa muito engraçada, né? Porque quando a gente projeta nos filhos, tem uma camada aí que é bonita e que é socialmente aceita, né? Não, eu tô fazendo isso por amor. Eu tô dizendo isso para te proteger. Não é verdade. Isso fala dos nossos medos, das nossas ausências e a gente precisa conseguir olhar para isso e cuidar disso. Ô, Valentina, vem junto com a gente, rapaz. Pega esse Enzo, dá bem muito cheiro nele, diz que ama bem muito ele, porque é isso que faz a gente ser melhor na vida. É o tanto de amor que a gente recebe, não é o gênero que a gente tem. E o quanto a gente é respeitado por aquilo que a gente escolhe fazer. Ainda quando criança. Isso é muito importante. Porque a gente, tardiamente, parte para lutar por isso na idade adulta. E aí, desculpa, já não dá mais tempo. Porque aí a gente carrega um monte de peso e trauma por não ter sido o que a gente realmente desejava ser ao longo de muitos anos. Sabe? Quantas vezes a gente não parou para pensar assim, poxa, metade da minha vida eu dediquei a alguma coisa aqui que, sendo bem honesta comigo mesma, ou bem honesto comigo mesmo, atendia ao que os outros esperavam de mim, ó. Vamos ser bem franco aqui com a gente mesma e com a gente mesmo. E estamos homens e mulheres padecendo desse mal. A gente tá doente disso, sabe? Assim, de novo, talvez a gente seja a era da encenação, onde as pessoas fingiam ser aquilo que as outras pessoas esperavam que elas fossem. Sabe? Não, vamos perder esse tempo não, rapaz. Eu amei gravar esse dilema. Eu também. Eu adoro esse assunto. E eu gosto de falar dessa Valentina, rapaz. Ela é muito massa. E Duo, hein? Como é que vai ser esse negócio? Duo tá rolando. Ai, caramba, já tem. Sabe que já tem quase 200 pessoas lá com a gente vindo nessa. E eu sempre fico com aquele pensamento de como é bom saber que tem gente interessada em discutir determinado assunto, sabe? É na hora que, quando a gente fala assim, precisamos falar sobre, e aí as pessoas dizem, precisamos falar sobre, vamos junto, né? E olhando o duo, o que eu vejo é que é isso, temos casais e temos não casais vindo com a gente nessa jornada. Por que isso que eu sinto? Vem de uma coisa que é isso, é o que a gente trata aqui, conversando, dilema após dilema, que é, como é que a gente se relaciona melhor com outros seres humanos? Eu tava pensando, nesse processo de gravar, né, que assim, eu acho que vai ter muita troca e vai ser muito inspirador para as pessoas que vão vir juntos, mas mais do que isso, vai ser encorajador para que você aí que vier junto com a gente nessa história, você comece a dar os seus passos. Sim. Né? Então eu tô muito animada. É sempre muito bom. As inscrições estão abertas, basta entrar em www.redeamparo.com.br e aqui estamos esperando o seu dilema, que também será nosso. Pode acreditar. Você pode mandar para mim no oi@pedrinhofonseca.com.br ou para mim no luabarros@redeamparo.com.br. Manda para quem você gosta mais. Não, brincadeira. Manda para nós dois. Manda para nós dois que a gente já aproveita e bota estrelinha para ficar conversando sobre o assunto. Gente, muitíssimo obrigado, Valentina. Obrigado por ter trazido isso. Os dilemas raiz que participaram e mandaram suas perguntas ou questões, muito obrigado. Acho que essa conversa vai ser uma conversa que vai se estender na nossa comunidade, inclusive. Aliás, isso está virando a coisa mais linda da comunidade Dilema Raiz, que é a continuação das nossas conversas de forma profunda, afetuosa e muito, muito, muito cuidadosa por todo mundo que está na comunidade. Essa semana foi uma semana muito especial, porque o dilema passado rendeu, abriu muitas caixas, destampou muitas dores e foi lindo ver a comunidade servindo de amparo umas para as outras. Foi lindo demais. Obrigada, Dilemers. Muito orgulho disso. Se você deseja ser Dilema Raiz, a hora é essa, eu diria. Basta você entrar na plataforma Apoia-se, apoia.se/dilemas, que você vai lá, escolhe como quer apoiar a gente e manter esse podcast que você está ouvindo desse jeitinho que ele é, sem a interferência e a aporrinhação de marcas e etc. para manter.
É com o apoio de vocês que a gente mantém o podcast funcionando. É graças a isso que a gente pode ter aqui pertinho da gente o nosso estimado, amado, por exemplo, Caboge, que vai soltar agora a vinheta de encerramento. Até a próxima quinta-feira, gente. Beijo, até quinta. Vai, Caboge! Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.